Brasil passa a operar caças Gripen, os mais avançados da América Latina após 16 anos do lançamento do projeto FX-2, o caça sueco F-39 Gripen I-F entra em operação nesta segunda-feira 19, na Força Aérea Brasileira FAB. Trata-se da mais moderna aeronave em operação na América Latina, que vai equipar o primeiro Grupo de Defesa Aérea, primeiro GDA, em Anápolis, GOL. O recebimento das primeiras aeronaves Gripen simboliza um marco para a Força Aérea Brasileira. É a concretização de um projeto de longo prazo, que se traduz agora em capacidades operacionais que o país nunca teve, disse o Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da FAB. A renovação da aviação de caça é um dos principais projetos estratégicos do Ministério da Defesa. Inicialmente, ele previa a compra e a entrega até 2027 de 36 Gripen por 3,7 bilhões de dólares ou 20 bilhões de reais em valores atuais. Mas outras 4 aeronaves foram acrescidas neste ano ao contrato em vigor, totalizando 40 caças, que serão produzidos pela Saab em parceria com a Embraer. A FAB estuda ainda adquirir mais 26 Gripen por meio de outro contrato. Considero que, diante das dimensões continentais que o país possui, a aquisição de um segundo lote é uma necessidade que deve ser imediatamente analisada, afirmou o comandante da FAB. Para ele, apesar das dificuldades fiscais do Brasil, é preciso que seja assegurado o fluxo de recursos para que o projeto mantenha uma cadência de entregas adequada. As 4 primeiras unidades fabricadas na Suécia e trazidas para o Brasil em navios serão incorporadas amanhã ao primeiro GDA. As 15 últimas do primeiro lote de 36 caças serão construídas no país. As parcerias formadas entre Brasil e Suécia garantem uma ampla transferência de tecnologia, que tem resultado em benefícios significativos em toda a cadeia produtiva envolvida, disse Batista Júnior. O acordo para a compra do Gripen prevê ainda o treinamento de 2 anos para 350 profissionais que vão cuidar da preparação das aeronaves na planta da Saab em São Bernardo do Campo e da montagem final na planta da Embraer, em Gavião Peixoto, SP. Foi ali que pilotos de prova da FAB, da Embraer e da Saab executaram ensaios em voo, parte do programa de transferência tecnológica, para que os caças recebessem a licença inicial de operação. Só então os 4 aparelhos puderam ser transferidos para o primeiro GDA, na Base Aérea de Anápolis, Bahia. Reforma. A base passou por 3 obras para abrigar as novas aeronaves. A primeira foi no hangar de manutenção, a segunda nos chamados hangaretes da linha de voo, as garagens de aeronaves, e a última nas instalações do primeiro GDA, cujo prédio foi dividido em 2 grandes alas, uma administrativa e outra operacional, para abrigar os sistemas de missão e de suporte do Gripen, com a montagem de simuladores de voo e estações de planejamento e produção. Por enquanto, os F-39 ficarão em Anápolis, mas o comando da FAB estuda distribuí-los em outras bases, de acordo com a necessidade operacional, a disponibilidade de infraestrutura e a posição geográfica. O Gripen vai substituir paulatinamente os F-5M, caça de fabricação americana que entrou em serviço no Brasil em 1975 e cuja modernização, executada pela Embraer, terminou em 2020. Hoje, o F-5M é operado nas bases de Anápolis, de Canoas, RS e do Rio. A entrada em operação dos Gripen marcará o último ato da gestão do atual comandante da FAB. Batista Júnior pretendia passar o comando da força 4 dias depois para seu sucessor, o tenente brigadeiro Marcelo Damasceno, antes da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi convencido pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, a ficar no cargo. É um marco para a Força Aérea Brasileira, a concretização de um projeto de longo prazo, que se traduz agora em capacidades operacionais que o país nunca teve. Escolha foi em uma concorrência com os caças F-18 Hornet americano e Rafale francês que o Gripen foi escolhido pela FAB para equipá-la nas próximas décadas. O conjunto formado pelo novo vetor e os modernos armamentos adquiridos coloca a defesa aeroespacial brasileira em um elevado patamar, com um poder dissuasório inédito, disse Batista Júnior. Segundo a FAB, o avião pode receber mísseis ar de curto e de longo alcance, mísseis ar-superfície e bombas guiadas por laser ou GPS para emprego contra alvos na terra e no mar. A carga em armamentos externos pode ser de até 7 toneladas. A aeronave pode decolar com peso máximo de 16,5 toneladas para missões de defesa aérea, ataque e reconhecimento sem precisar voltar para a base e mudar a sua configuração.
Embaixo das asas, o Gripen pode carregar até 7 mísseis BVR Meteor e 2 mísseis infravermelhos Iris-T. Ambos foram comprados recentemente pela FAB, após o abandono do projeto em parceria com a África do Sul para o fornecimento de mísseis. No futuro, o Gripen poderá disparar mísseis cruzeiro. Segundo a FAB, o Gripen voará com sua capacidade completa em 2025. Só então todos os sistemas da nova aeronave estarão integrados, testados e prontos para serem empregados em combate. São sistemas que contaram com a participação de empresas brasileiras no desenvolvimento da produção de peças estruturais e de aviônicos, a eletrônica de bordo dos aviões, além de suporte logístico para manutenção no país. Um deles foi o desenvolvimento do Wide Area Display, WAD, pela empresa AEL, uma solução tecnológica que foi adotada pela Força Aérea Sueca, transformando o fabricante brasileiro em fornecedor para os F-39 Gripen e F produzidos para os dois países. A Suécia adquiriu 60 desses caças. Treinamentos. Pilotos brasileiros selecionados para voar o Gripen fazem um treinamento de 6 meses na Suécia, voando o Gripen CD, uma versão mais antiga do caça. Após essa etapa, o treinamento é concluído no Brasil, já com o novo Gripen e modelo adotado pela FAB, que será a primeira a operá-lo. Aqui, a aeronáutica está terminando de criar o pacote de treinamento que vai durar 1 ano, incluindo a parte teórica dos sistemas do avião, o treinamento no simulador e os voos reais. O maior desafio para os pilotos será aprender a gerenciar os múltiplos sistemas embarcados no Gripen de forma quase simultânea. É que o caça é uma aeronave com múltiplas funções e armamentos inexistentes na FAB. Além disso, ele tem potência e manobrabilidade superiores aos das aeronaves atuais e equipamentos de última geração, como um radar eletrônico capaz de encontrar alvos a distâncias superiores, inclusive com detector passivo por infravermelho. Para suas tarefas, o piloto do Gripen contará com um sistema de controle de voo e de piloto automático, o que permitirá que sua atenção seja voltada mais para os sistemas de combate, sem ser sobrecarregado com o trabalho para o voo básico. O custo da hora de voo do F-39 é de $4,5 mil, bem menor do que os $15 mil de seu concorrente francês, o Rafale. É com esse avião barato que a FAB pretende recuperar sua capacidade de defesa do espaço aéreo em um entorno estratégico que abriga o caça russo Sukhoi Su-30, da Venezuela, e o americano F-16, do Chile. O início de uma nova era na defesa aérea do Brasil. A mais nova máquina de guerra do Brasil pode muito. Pode voar a 2.400 km por hora e a 16 km de altitude. Cobre a distância entre São Paulo e Rio em 12 minutos e leva debaixo das asas 6 toneladas de mísseis e bombas. Uma dessas armas, o míssil Meteor, atinge alvos a até 200 km. Custa a peça $2,5 milhões. O segundo míssil é o Iris-T, para atuar no raio de 30 km. Sai por $430 mil. Ambos são fornecidos por consórcios europeus. Carregado para sua missão básica, a defesa aérea cobre 1.500 km de raio de ação. O novo caça da FAB, o F-39 Gripen F, recebido com festa na base aérea de Anápolis, é o mais avançado avião de combate da América Latina. O lote contratado com o fornecedor sueco Saab, 36 aeronaves por $3,7 bilhões em 2014, com transferência de tecnologia, cresceu. O comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Batista Júnior, anunciou, em abril, a extensão da encomenda para mais 4 supersônicos. Ele também abriu negociações de um segundo lote, com 26 unidades. Os Gripen ficarão com o primeiro Grupo de Defesa Aérea GDA de Anápolis. O plano prevê que parte da frota equipe uma nova base. O caça não vai envelhecer. Seu software é de arquitetura aberta, facilita a atualização constante. O F-39 é o último caça multimissão que a FAB compra fora do país. O tempo de convivência com o novo caça é estimado em 40 anos. Passando por até 6 processos de atualização, eles podem operar até 2063. Segundo um brigadeiro ouvido pelo Estadão, é tempo suficiente para toda a pesquisa e desenvolvimento que um programa desses implica. Os fundamentos da ideia consideram necessidade estratégica e possibilidades comerciais. A base industrial do setor, liderada pela Embraer Defesa e Segurança, já reúne 42 organizações. A referência de tudo é o atual contrato com a Saab. Os 8 caças do modelo F de 2 lugares estão sendo projetados por um birro binacional, com engenheiros suecos e brasileiros.
No futuro, o sucessor do F-39 disputará um mercado denso. Para competir na segunda metade do século, terá de estar no estado da arte, incorporando tecnologia stealth de furtividade para dificultar a detecção. Eventualmente poderá ser empregado como aeronave líder de esquadrões de drones armados, ou mesmo voar sem piloto de forma autônoma orientado por inteligência artificial.